Olá, pessoal. Na nossa última aula, nós vimos a aplicação de um perceptron e depois nós aplicamos dois perceptrons. Eles estavam na seguinte arquitetura. Ah, eu já vou voltar aqui para essa tela do Wikipedia que eu queria comentar com vocês sobre o conceito da Universal Approximation Theorem, que é o teorema da aproximação universal. Ela foi proposta pelo Sebenko em 1989, tá? Eu já volto aqui, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Na aula passada, nós mostramos uma arquitetura com duas entradas, x1 e x2, né? E tínhamos um neurônio, uma função de ativação e a saída, né? E nós mostramos que isso permitia você fazer uma classificação linear, né? Posteriormente, nós, ainda na mesma aula anterior, nós entramos aqui com a entrada x1, x2. Rafael, você não está escrevendo os pezinhos. Olha, eu queria agora normalizar, conforme muitos livros fazem, que daqui para frente você já sabe que o neurônio vai ter um bias, não precisa ficar desenhando, e que aqui você tem os valores dos weights, dos pesos, multiplicando cada uma das entradas, ok? Então, num segundo momento, na aula passada, nós conectamos o primeiro neurônio, o segundo neurônio também com as mesmas duas entradas, e eles foram conectados a um neurônio de saída. Claro que todos eles, evidentemente, têm a sua função de ativação, aqui tem a função de ativação, aqui também, tá? Aqui eu só separei por conveniência para deixar claro isso daqui, mas aqui também teria uma função de ativação, ok? Então, a gente comentou que isso permitiria você fazer aquela divisão dos três grupos que a gente mostrou na aula passada, né? Aí entra o seguinte, veja que aqui você tem a seguinte configuração, né? Eu vou escrever aqui até de outra cor para destacar bem. Você tem aqui input, aqui você tem o seu próprio perceptron e a saída. Aqui agora, veja que você tem o seguinte, olha só que interessante, você tem a camada de entrada, input, agora você tem uma hidden layer, uma camada oculta. Depois você tem mais um neurônio, uma segunda camada, e você tem o output, né? O que acontece aqui? Nessa arquitetura, você tem uma camada totalmente oculta. Essa daqui já está enxergando direto a própria saída, ela é o próprio output. Então você tem entrada, camada oculta e saída. O que diz o conceito de aproximação universal, ou o teorema de aproximação universal? Ele diz, com uma série de demonstrações, tá certo? Eu não vou me aprofundar aqui agora nesta matemática, não é o propósito desse encontro, mas para você poder aí depois consultar, aqui está bem escrito nesse link, bem descrito o conceito do teorema de aproximação universal, mas a ideia, pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o desenho, ele está deixando claro aqui o seguinte, que esse teorema que foi proposto pelo Sebenko, ele estabelece que uma rede neural feed-forward, o que significa feed-forward, Rafael? Significa esse fluxo aqui, ó. Então, essas são redes feed, isso aqui é um F, forward, né? Então, redes do tipo feed-forward, aqui tem um Rzinho, né? Eu acho que eu escondi aqui. Ela vem sempre em um único sentido, da entrada, camadas ocultas, seja elas quantas forem, saída, tá? E esse conceito,
ele traz a seguinte ideia, que qualquer função contínua, lembra? Lá na aula passada, você pode recapitular, a gente tinha uma arquitetura, um conjunto de dados, desculpe, ele estava dividido dessa forma, eu tinha x1, não confunda x1 e x2 com x e y, né? Aqui são dados de entrada, tá? E eu tinha uma nuvem aqui, uma nuvem aqui e uma nuvem aqui. E o desafio era separar os três grupos. Com um único perceptron, eu só fazia uma separação linear, né? E aí eu comentei que com 2 perceptrons você já começaria a ter cada neurônio especializado em um conjunto de separação. Nesse contexto, foi demonstrado pelo teorema do Sebenco, que é o teorema universal de funções, que, tipicamente, com arquiteturas com mais de uma camada, uma ou mais camadas ocultas, usando, tipicamente, aquela função de ativação ReLU, né? Que era aquela assim, ó, max 0 ou x, aqui é uma vírgulazinha, então a saída é 0 ou x. Então, para todos eles, tem um tipo de ReLU na camada oculta. Outro critério que ele coloca, e claro que o espaço de entrada seja finito, não infinito, aqui por exemplo eu tenho 2 entradas, então está tudo bem, ele vai conseguir aproximar qualquer função estranha que você coloca lá. Ele não especifica no modelo quantos neurônios eu preciso ter na camada oculta. Ele também não diz que essa aproximação será perfeita. O que ele diz e demonstra ela vai ser aproximada. Ou seja, a função que nós podemos extrair daqui, ela vai aproximar qualquer função, tá? Qualquer função. E claro, aí você começa a ver com a prática que quanto mais neurônios na camada oculta você coloca, e quanto mais camadas ocultas você coloca, mais você é capaz de fazer ajustes com uma precisão cada vez maior para qualquer função. Então, no limite, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui todas aquelas minhas entradas do MNIST, que eram 284, então eu tenho aqui o x1, x2, 784, aí eu vou ter inúmeros neurônios, cada um com a sua camada de ativação, tá certo? E com o seu bias. Lembrando que a gente já combinou que agora eu posso unicamente fazer isso aqui, que você já sabe que cada setinha tem aqui o seu peso, o seu weight junto, e que eu vou conectar todas as entradas com todos os neurônios da camada posterior, igual eu estou fazendo aqui, tá? E isso, pessoal, vai ser feito para N neurônios. E aí, se você ainda coloca de uma camada oculta ou mais, eu vou colocar mais, eu vou colocar 2 camadas ocultas, tá? Com N neurônios, então eu vou colocar 3 pontinhos aqui, todos totalmente conectados, todos os neurônios totalmente conectados. Deixa eu conectar esse aqui, e esse aqui. Opa, acabou a lousa. Então, olha, esse é um outro conceito que eu queria adicionar aqui agora. Esse é uma rede feed-forward, ela é totalmente conectada. A gente também escreve fully connected, né, do inglês. Vocês vão ver muito isso nos artigos. Todos conectados com todos, tá? E aí temos uma ou mais saídas, eventualmente, então todos aqui conectados com as saídas e cada um deles representam, por exemplo, uma saída, né? A saída 1 e a 2 aqui, enfim. Todos com as suas funções de ativação. Então, esse conceito ele diz que você consegue agora ajustar muito bem. Quanto mais você coloca neurônios, tanto
por camada quanto números de camadas, mais você vê que seja lá quantas parâmetros depende a sua saída, se é de um único parâmetro, de 2, como está aqui, de 3 ou mais, você verá que o seu modelo ele vai se ajustar melhor após o treinamento. Uma coisa que também não é dita pelo Sebenco e nenhum dos teoremas que existem na aproximação universal é qual é o critério de treino. Eles não especificam, né? Mas o teorema procura demonstrar e satisfazer, minimamente falando, que com algumas condições, como eu falei para você no começo, que a ReLU é uma delas, você tem, ele também não fala em quantidade de largura ou profundidade. Com profundidade, ele está querendo dizer aqui o número de camadas, uma camada oculta, 2 camadas ocultas. Então ele está falando aqui alguma profundidade e uma mínima largura. A largura seria o número de neurônios por camada. Então ele não fala que é 2 ou mais, ele fala uma mínima largura, né? Então é uma coisa de jeitão, de bom senso. Dentro desse bom senso, você verá que o seu neurônio, que a sua arquitetura, aliás, ela passará a ser capaz de ajustar qualquer função. Claro, não é um fit cravado, mas um fit muito bem aproximado com quanto mais neurônios, mais camadas você colocar. E a isso aqui nós chamamos formalmente de... Isso daqui é um multi-layer perceptron, ou MLP. Isso daí é um multilayer perceptron, é uma arquitetura do tipo feed forward. Por quê? Porque os dados sempre estão vindo, entra, multiplica, calcula, passa para frente, multiplica, calcula e sai. Então é sempre quando a gente quer dizer que os dados vão num sentido da entrada para a saída e não tem nada voltando. Isso é uma feed forward e essa é uma arquitetura multilayer perceptron, tá bom? Então, a gente conseguiu apresentar aqui hoje o conceito do Teorema Universal de Funções, para explicar que existe isso para você, te falar que isso depende da largura e da profundidade, mas o teorema não especifica qual, isso é uma coisa bem experimental para cada tipo de problema que você for implementar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.